E aí pessoal, beleza? Fernando falando aqui para vocês, e no vídeo de hoje a gente vai aprender a como utilizar o did. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar com seus amigos e ativar os sininhos das notificações para que você não perca nenhum vídeo que eu estiver postando. Partiu para o vídeo. Primeiramente, vamos entender o que é que seria o verbo did. O did, ele é na verdade o verbo do, só que no passado. Então eu tenho aqui do, fazer, did, fiz. O did, em algumas frases, ele é utilizado como verbo auxiliar. Novamente, se ele é auxiliar, quer dizer que ele não vai ter significado algum nessa frase aqui. Ele só está ali na frase para te indicar que aquela frase está no passado. Apenas isso. Vamos entender aqui algumas características do did. Ele tem a função de auxiliar. Novamente, ele só está ali para auxiliar na frase. Ele só vai estar indicando que a frase está no passado. Próxima função, não tem tradução. Só está ali para desempenhar a função de transformar toda uma frase para o passado. Próxima, é usado para frases no passado em suas formas negativas e interrogativas. Sempre que você estiver negando alguma coisa no passado, você vai utilizar o did na sua forma negativa. Se você estiver perguntando alguma coisa no passado também, você vai utilizar o did como forma de auxiliar para indicar uma pergunta. Se você ainda não aprendeu os verbos no passado, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre isso. Então, já vai lá, dá uma conferida nesse vídeo e depois volta para cá para que você consiga entender um pouco melhor esse vídeo aqui. Vamos focar principalmente nas duas características, que são na negativa e interrogativa. I went to school yesterday. Eu fui para a escola ontem. Se eu quiser negar e dizer eu não fui para a escola ontem, nós só teremos que pegar o verbo auxiliar did e acrescentar o not logo em seguida. I did not. Só que ao invés de você repetir went, você vai reescrever o mesmo verbo no presente. Ó, went é o passado de go, ok? To school yesterday. Quando eu tenho uma forma negativa utilizando o did, eu só acrescento o not depois do did. Apenas isso. Então, se aqui eu tenho I went to school yesterday, eu fui para a escola ontem. Aqui eu tenho I did not, eu não fui para a escola ontem. Agora preste atenção no seguinte, quando utilizamos o did na sua forma negativa, o verbo, novamente, o verbo que estava no passado, ele volta à sua forma normal, ou seja, no presente. Esse did not, ele também pode ser escrito de sua forma abreviada. Como é que seria essa forma abreviada? Seria dessa seguinte forma aqui, ó. I did. Aí você agora junta o not, você junta as duas palavras, tá certo? Isso daí é só uma estratégia para que você se lembre melhor. Junta os dois, did, not, e no lugar do O, você retira e coloca um tracinho. Esse tracinho seria o apóstrofo, certo? E o que é que aconteceu aqui? Ele vai mudar tanto na sua escrita quanto na sua pronúncia também. Mas o sentido geral da frase, ele vai se permanecer. Eu tenho aqui I did not go to school yesterday. E aqui eu tenho I didn't go to school yesterday. A única diferença é essa, tanto na escrita quanto na pronúncia, mas o sentido se permanece. Na parte interrogativa você vai entender que é muito simples também. A gente só vai fazer uma troca de posições aqui, tá certo? Vamos pegar a mesma frase. Então, se eu quisesse dizer eu fui para a escola ontem, eu faria o seguinte, ó, eu peguei a mesma frase aqui, ó, I did not go to school yesterday. Para você transformar essa frase em uma pergunta, a gente só troca a posição e retira o not. E aí você já tem uma frase totalmente na interrogativa. Vamos ver aqui outro exemplo com outra frase. I talked to you yesterday. Eu conversei com você ontem. Vamos ver aqui agora na forma negativa. É só eu colocar o didn't ou did not. Então ficaria, ó, I didn't. E agora o verbo ele passa do passado para o presente também. Aquela regrinha de quando eu tenho o did ou didn't na frase, a gente modifica o verbo para sua forma normal. Então, I didn't talk to you yesterday.
eu conversei com você ontem, eu não conversei com você ontem. Então, se a gente quiser transformar essa mesma frase para uma pergunta, por exemplo, eu conversei com você ontem, a gente só faz a mesma regrinha de trocar I didn't talk to you yesterday. Agora eu tenho did I talk to you yesterday? Ok, então tem sempre essa troca. Bom, é basicamente essa daí as funções do did em sua forma negativa e interrogativa. Então, por hoje é só. Tchau para vocês, forte abraço e até a próxima.